Bom, então vamos dar continuidade à aula de Cordados 1, dia 20 de dezembro. Olha, então vocês já fizeram a avaliação, né? A primeira e a segunda avaliação, pegando todo o conteúdo de peixe. A gente iniciou na última aula aquela discussão sobre a origem dos tetrápoda, né? Denominação dada a todo e qualquer grupo de craniata, né? Que apresenta 4 membros locomotores ou descende de animais que tiveram, tá? E aí inclui serpente, inclui lagartos ápoda, inclui o grupo que a gente vai trabalhar em anfíbio, chamado gimnofiona, inclui as chamadas cobras cegas também, que não são cobras e não são cegas, tá? Um grupo de répteis ápoda também, e por aí vai. Tá? Então, assim, esse termo tetrápoda, ele se inicia a partir da origem dos anfíbios. Tá? Então, os tetrápoda basais aí inclui o grupo dos anfíbios, que eram, na sua origem, muito diferentes dos anfíbios atuais, representados pelos sapos, rãs, pererecas, salamandras e gimnofionas. Tá? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre o grupo mais diverso, que a gente encontra na América do Sul, que são os Anura. Tá? O segundo grupo e o terceiro, que são os Gymnofiona e as salamandras, a gente vai abordar na próxima aula. Tá bom? Então, basicamente, dentro do grupo dos Anura, vocês já tiveram contato próximo, aliás, dentro do grupo dos anfíbios, né? Vocês já tiveram contato próximo com os Anura e provavelmente com os Gymnofiona também. Né? Muita gente confunde com cobra, tá? Mas é um grupo totalmente diferente. E as salamandras, a gente tem uma diversidade muito baixa no Brasil, só com 5 espécies, e não ocorre no Maranhão. Não há registro ainda aqui para o Maranhão. Tá? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso aí. Mas só dando uma recapitulada, gente, na aula anterior, né, que a gente tratou sobre a origem desses tetrápoda, a gente falou da importância dos dipnoicos, né, que são peixes sarcopterígeos, né, aqueles peixes que têm ossos e carnes nas nadadeiras e não raios. A importância desse grupo remanescente como um grupo relictual, né, representativo de toda uma fauna que já foi diversificada no passado e que já advém a linhagem que deu origem a esses primeiros anfíbios. Né? Então eu disponibilizei um texto para vocês e um vídeo também que fala sobre isso e vocês se depararam com um peixe considerado assim, mais próximo evolutivamente de tetrápoda, o Tiktaalik, né? Viram o jeitão que eram os primeiros anfíbios, né? Então existe registro fóssil para comprovar isso, mas a partir de hoje vocês vão trabalhar um pouquinho sobre história natural dos anfíbios atuais, tá? Então, novamente, bastante diferentes dos primeiros anfíbios, que eram aqueles bichos mais atarracados, né? Mas enfim, e alguns pontos interessantes que eu deixei claro é que características que aparentemente são características adaptativas para o ambiente terrestre, como respiração, pulmão, presença de membros com ossos e não raios, aparentemente uma característica, vamos dizer assim, típica de um animal terrestre, ela na verdade evoluiu num bicho aquático, tá? E permanece até hoje ainda nesse grupo aquático, a qual nós no Brasil temos um representante, que é a piramboia, tá? Existem 2 outros gêneros, um na África e outro na Oceania, ali na região da Austrália, tá certo? Bom, alguns tópicos aí que a gente vai trabalhar, né, nessa aula de anfíbios, vamos dizer assim, os grupos viventes, né, os grupos atuais, sobre distribuição
e diversidade, a distribuição geográfica deles, a diversidade, quantas espécies ocorrem em cada grupo desse, aonde eles ocorrem no mundo, né? Quais são as diferenças morfológicas que a gente encontra dentro dos Anura e entre os Anura, as salamandras, são chamadas de Urodela ou Caudata, e a Gymnophiona, que também são chamados de Apoda, tá? Quais são os hábitos, que tipo de ambiente esses animais vivem, né? Por que eles são estritamente dependentes ainda da água? Por que réptil não? Pelo menos para a reprodução, tá? Depender de água, todo animal depende, né? Para a reprodução, né? O que esses animais comem, quais são as adaptações que eles têm para isso, né? Algumas curiosidades também. Um pouco da fisiologia respiratória, né? A disciplina, apesar de não ser fisiologia, mas a gente sempre toca nesse assunto, né? Alguns aspectos comportamentais do tipo, principalmente do Anura, né? Por exemplo, em relação à corte, como é que esses animais eles encontram parceiros? Qual é o papel da vocalização nisso aí, né? Como é que é chamado o mecanismo reprodutivo, né? Quais são as variâncias, que modo que a postura, né? Quão diversificado é a postura dos Anura, né? Em termos de desova, né? De forma geral, como é que é a metamorfose em Anura e como é que pode ser a metamorfose em salamandras, né? E em relação ao cuidado parental, como é que isso aí ocorre, né? Há cuidado parental generalizado nos 3 grupos ou não, né? E um pouco sobre comportamento de defesa, tipo coloração, que é típico de Anura, né? Boa parte deles, e dos Caudata também, tá? Esse nome Caudata lembra de cauda, né? Então salamandra tem cauda, são Caudata, ou Urodela, né? Termo mais técnico. Existe comportamento, por exemplo, dentro dos Anura, que parecer mais, tem um volume corporal maior do que realmente é, né? Que a gente chama de comportamento demático. Isso aí também o mamífero tem, né? Então, alguns Anura tem, tá? Se fingir de morto, por exemplo, para evitar predação, né? Qual a importância da glândula de veneno, tá certo? E no meio desse todo esse conteúdo aí que a gente vai começar a falar hoje, vai finalizar no último dia, a gente vai disponibilizar aí na próxima aula um texto, tá? Um texto onde vocês vão fazer uma leitura e vai ter algumas perguntas para responder, né? Sobre extinção dos anfíbios, tá? Por que esse grupo está tão vulnerável? De que forma, por exemplo, o aquecimento global pode afetar ou não esses animais, tá bom? Isso aí eu vou disponibilizar e vocês vão na próxima aula ler e tirar suas conclusões, né? Responder as perguntas, tá? Pessoal, só dá um feedback aí se o áudio tá tudo ok, por favor. Tá ok, professor. Tá ok, né? Tá, então assim, em termos de diversidade, gente, número de espécies, né? Dentro do grupo dos anfíbios a gente tem, vamos dizer assim, uma diversidade maior do que a diversidade. Eu gosto de falar de forma comparativa, tá? Uma diversidade maior do que a gente tem hoje em dia para mamífero, tá? Enquanto mamífero a gente tem uma faixa de 5.000 e poucas espécies. Dentro dos anfíbia, tá? Esse termo anfíbia com PH é o termo técnico, tá? Anfíbio com B, né? A gente não pode dizer anfíbia com B, a gente usa anfíbia, aliás, anfíbia com F-I-B-I, né? Isso é o termo comum, vulgar, anfíbio. Mas quando eu falo anfíbia, né? Aí eu tenho que usar o PH, anfíbia, tá certo? É o termo técnico. Mas enfim, deixando isso de lado, fazendo uma comparação com um grupo de vertebrados que tem uma diversidade razoavelmente próxima, eu diria que os anfíbios, os mamíferos têm uma faixa de 5.000 e pouca, e os anfíbios já têm uma faixa de 6.000, entre 6.100 e 6.700, dependendo aí da fonte, tá? Então, na verdade, assim, basicamente, dentro dos 3 grupos de anfíbios, a diversidade maior é no grupo dos Anura, tá certo?
no grupo dos Anura. Então a gente tem aí mais ou menos umas 500 e poucas espécies de salamandras, umas 175 espécies de Gymnophiona e o resto tudo é Anura. Tá? O resto tudo é Anura. Então, é uma faixa de quase 6.000 espécies só de Anura. Tá? Então, de forma geral, entre 6.100 e 6.700 são animais, principalmente os sapos, rãs e pererecas, são animais que volta e meia estão descobrindo espécies novas no mundo. Tá? Vamos dizer assim, que dentro dos vertebrados, peixes têm uma velocidade de descrição de espécie maior, tá? E aí, seguido, aí aparece o grupo, talvez, dos anfíbios, tá? E alguns grupos de répteis também. Tá? As aves e os mamíferos, obviamente, também, por incrível que pareça, até mamífero, volta e meia estão descobrindo espécie nova de bicho, né? Tá certo? Então, assim, fazendo um paralelo, as aves têm uma faixa de 9.000 e poucas espécies, né? Não chega a ser o dobro dos anfíbios, tá? Mas está bem à frente, né? E os peixes aí tá beirando 7.000 mais, tá? Então, assim, é um grupo razoavelmente diversificado, os anfíbios, e o Brasil, ele tem uma diversidade, eu não recordo ao certo o número, mas ele tem uma diversidade muito grande de anfíbio do grupo dos Anura, tá? Em contrapartida, as salamandras, dessas 175 espécies, a gente só tem 5 para o Brasil. Tá? Só tem 5 para o Brasil. Deixa eu botar uma fotozinha de uma salamandra para vocês terem uma noção aqui. Deixa eu projetar aqui primeiro, peraí. Uma espécie brasileira. Aqui, ó. A Bolitoglossa altamazônica. Tá? Essa aqui. Eu tenho a Bolitoglossa altamazônica, que é uma espécie de salamandra. Observa aqui que ela é bem diferente a morfologia. Tá todo mundo observando, gente? Dá para ver? Sim, professor. Sim. Tá? Então a gente vai falar um pouco agora sobre as diferenças no fenótipo delas, né? E contrapor com a diversidade. Então, isso aqui é a aparência de uma salamandra. Tá? As salamandras elas variam também muito na coloração, assim como os Anura também, tá? E diferentemente da Gymnophiona. Então, uma salamandra ou caudata é um bicho que tem cauda, tá? E tem quatro membros. Ela, na verdade, se você olhar, ela tem um jeitão de um lagartinho, né? Mas não tem nada a ver com um lagartinho. Ela é, na verdade, um bicho de pele lisa, né? De corpo lisa, que tem uma respiração pulmonar, mas também respira pela pele, assim como os Anura também, tá? Algumas salamandras respiram por branca, inclusive na fase adulta. A gente, quando for falar delas, a gente comenta melhor isso aí. Olha, uma outra espécie brasileira que também ocorre na Amazônia é a Bolitoglossa paraensis. Ó, coloração um pouco diferente. Na verdade, a gente só tem um gênero no Brasil, né? E recentemente foi descoberto, eu até anotei o nome aqui, de mais 3 espécies de Bolitoglossa para o Brasil, também tudo na região amazônica. Tá? Deixa eu me ver aqui rapidinho. É a Bolitoglossa já é tapajônica. Não sei se tem foto dela. Tapajônica. Ó. Eu tenho de outros tipos de Bolitoglossa, inclusive espécies de Bolitoglossa que não tem no Brasil, tá? Mas aqui eu tenho só uma distribuição da tapajônica. É típica do oeste do Pará, tá?
tá meio lento aqui para projetar. Vamos ver se vai. Opa. Olha aqui, ó. Oeste do Pará. Bom, essas marcações aqui eu não sei. Eu não sei até que ponto é ela aqui. Mas aqui tá um mapinha, né? Aqui tá a ilha de Marajó, tá? Aqui ele está mostrando mesmo, na verdade, é o Pará Central, né? Então, eu tô sem a legenda, eu não sei se se refere ao número 12. Mas, enfim, tem a bolitogrossa tapajônica. A segunda a espécie, dentre as três mais recentes, é a bolitoglossa madeira. Como eu estou falando, eu acredito que essa aqui tem foto, tá vendo? É essa daqui. E a bolitoglossa, deixa eu botar o nome dela aqui. Caldwell. Pronunciazinha meio enjoada, né? É só um D. Aqui, ó. Bem parecida a coloração dela, tá? Esses animais, gente, ou eles se diferenciam por morfologia ou por genética. Às vezes os bichos são muito parecidos, pode se diferenciar por genética, né? Então, assim, o que eu fiz questão de mostrar isso aí para vocês? Essas três últimas espécies, ou seja, tirando a alta amazônica e a paraense, foi descoberto recentemente num trabalho de pós-graduação de uma aluna no Museu Geude. Então, é o alunado aí fazendo ciência no Brasil, tá? Descobrindo espécie nova de um grupo extremamente importante do ponto de vista da baixa diversidade brasileira, né? E vocês vão ver aí na leitura de vocês que as salamandras, elas ocorrem basicamente no hemisfério norte, tá? No hemisfério norte. Sim, a ágata dá para confundir com lagartixa, tá? Assim, de longe, né? Mas depois você pegar nela, você vai ver que ela tem a pele bem úmida, né? Diferente de um réptil. Então, assim, a diversidade das salamandras, ela está restrita a uma diversidade mais alta no hemisfério norte. Onde você encontra no hemisfério sul é no norte do hemisfério sul. Então, na América do Sul, você encontra na região amazônica, né? Mas a diversidade maior no mundo é América do Norte e América Central, mas você encontra também no Sudeste Asiático, tá? Inclusive a maior espécie que tem, que chega a 1,5 m, a maioria é pequenininha assim, mas a maior que tem é encontrada no Japão e nos Estados Unidos também, tá? Então, assim, você só vai encontrar na região norte do Saara, na África também, ainda pegando o hemisfério sul, mas boa parte está acima da linha do Equador, tá? Então é um padrão de distribuição bem diferente do que era no passado, tá certo? Eu vou mostrar algumas outras fotos aqui para vocês, deixa eu projetar. Eu gosto de vocês terem uma noção melhor, né, do quão diversificado é cada um desses grupos que a gente vai falar, tá? Então, novamente aí, falando ainda de variação morfológica, a gente tem esse padrão com cauda, um animal comprido, que são as salamandras. A gente viu que as salamandras brasileiras, elas são uma coloração bem assim, dizer assim, típica, uma coloração que camufla com o ambiente que elas vivem, né? O folhiço da floresta. Mas vocês vão ver aqui que, assim como todo anfíbio, tipicamente anura, as salamandras também apresentam glândulas de veneno, né? Obviamente, essas que têm a coloração mais chamativa são salamandras tipicamente com uma concentração de veneno maior, tá? Estão observando? Dá para ver? Todo mundo consegue ver isso aí? Aqui Não, sim.
Sim, professor. Tá? Sim, professor. Essa aqui, por exemplo, é a salamandra de fogo. Né? Vocês já aprenderam na biologia que esse tipo de coloração chamativa em qualquer animal é uma coloração de advertência. Né? Tá? Mais na frente eu vou falar sobre isso aqui também, essa característica chamada neotênica das salamandras. Tá bom? Observa que existe uma variação de cor grande, né? Mas nem todas apresentam, né, essa coloração chamativa, tá certo? Mas aqui dá para vocês terem uma boa noção, tá? Uma boa noção. Então, na verdade, o fenótipo delas, né, é mais parecido com os primeiros anfíbios do que o fenótipo que a gente vê nos Anura e no Gymnophiona. É isso? Tá. Ó, agora eu vou projetar aqui para vocês no grupo da Gymnophiona. Opa. Gymnophiona. Ó. Eu não sei se vocês já viram. A gente tem na coleção esse bicho. Então esse bicho vocês podem de cara perceber que são bichos que não têm patas. São tetrápoda, mas não têm patas, mas descendem de animais que tinham patas. Né? E tem o corpo liso também respira pela pele, tem respiração cutânea, mas também tem pulmão, tá? E eles têm uma característica interessante, que é a formação de uma série de anéis no corpo, né? Aqui a gente consegue ver com mais detalhe, nessa espécie aqui. Algumas outras a gente não vê com tanto nível de detalhe, mas se a gente se aproximar a gente consegue, tá? Isso aí, obviamente, não tem relação nenhuma com os anéis metamerizados que a gente encontra nos Annelida. Então não vão confundir isso aí com o minhoco-su, que é uma minhoca muito grande, tá? Então esses animais aqui, eles são animais tipicamente também que não alcançam um tamanho muito grande, mas existem espécies que têm um padrão bem maior, tá? São animais que apresentam olhos, mas eles não enxergam muito bem. Eles conseguem perceber a diferença de claro e escuro. Eles têm uma pele que recobre o olho, né? Por quê? Porque são animais que evoluíram no ambiente fossorial. Né? O que é um ambiente fossorial? É um ambiente que fica abaixo, né, da superfície. Tem um comportamento típico de uma minhoca que cava buraco e faz túnel. A mesma coisa eles fazem. Obviamente, as galerias que eles fazem são bem maiores. Tá certo? Então, uma coisa que vocês podem perceber logo de cara também é a presença de uma cabeça achatada. Tá? Então, a cabeça ela é formada por um crânio bem resistente, porque é com a cabeça que eles fazem a perfuração. Eles não têm patas para fazer qualquer tipo de perfuração no solo. Então, é empurrando e cavucando com a cabeça para cima e para baixo é que eles vão penetrando no solo. Tá? Mas todo e qualquer anfíbio, inclusive eles, depende muito da água. Então, são animais que a gente encontra sempre associados ao ambiente úmido. Assim como as salamandras, os sapos, as rãs e as pererecas, as Gymnophiona também são de ambientes úmidos. Algumas têm um comportamento mais aquático, né? Outras têm um comportamento mais terrestre, entretanto associado à área úmida. Tá certo? Entretanto associado à área úmida. Então são animais que têm esse grau de dependência muito grande. Tá certo? Olha, uma coisa que vocês têm que ter claro, né? Todo qualquer anfíbio tem a pele úmida e eles conseguem fazer troca gasosa pela pele, tá? Então não adianta colocar um bicho desse para um ambiente diferente com que eles vivem, se não der um grau de umidade, eles não conseguem sobreviver ao ressecamento, tá certo? Então essa dependência ela é muito forte, principalmente para a reprodução, tá? Porque os ovos eles dependem de estar no ambiente úmido para poder o embrião se desenvolver, tá? Eles não têm vamos dizer assim,
eles não têm como reter a umidade do ovo internamente, eles dependem dessa umidade externa. Um ovo amniótico, que foi um ovo, é um passo evolutivo mais na frente, que caracterizou a evolução dos répteis, já é um ovo que consegue reter a umidade dentro. Então, uma cobra, um quelônio, né, um lagarto consegue colocar ovo num ambiente extremamente seco. Obviamente, também não é num solo esturricado, não é isso que eu estou falando, tá? Mas tem uma independência grande em relação ao ambiente úmido, tá? Observa que um jacaré põe o ovo fora d'água, constrói um ninho fora d'água, né? A fêmea constrói um ninho fora d'água e a postura é feita fora ali, né? A tartaruga sai da água para colocar ovo na praia, entendeu? Então, por mais que o bicho tenha um comportamento aquático, ele sai. Os anfíbios não. Então, assim, vocês não vão confundir esses animais aqui, tá? Primeiro com minhocuçu, porque tem um sistema de anéis, não tem nada a ver com anélida. Segundo, vocês não vão confundir com cobra, porque isso aqui não tem nada a ver com cobra. Tá? Terceiro, vocês não vão estar dizendo por aí que esses animais são cegos, tá? Porque eles têm olhos, vocês estão vendo aqui, tá? Mas é um tipo de visão que não se desenvolveu perfeitamente para ver imagem e tal, porque eles são animais fossoriais, tá? Mas eles conseguem distinguir diferença clara e escura. E quarto, vocês não vão confundir com esses animais aqui, ó, que são répteis, tá? São répteis, não tem a pele lisa, não faz troca gasosa de forma cutânea, tá certo? Eles também são fossoriais, convergiram para formas parecidas, tá? Eles não evoluíram, vamos dizer assim, a partir de um ancestral em comum com as Gymnophiona, e esse ancestral tinha esse corpo, vamos dizer assim, vermiforme, né? Não é isso, não é isso. Isso é uma convergência adaptativa, tá? Uma convergência. Por quê? Porque são répteis, nesse caso aqui, que também evoluíram para o ambiente fossorial, tá certo? São répteis que se originaram a partir de um ancestral reptiliano também, e que evoluiu num ambiente em que enxergar também não é uma não é assim, não foi uma tendência evolutiva, porque são animais fossoriais, e a perda de patas também foi uma tendência evolutiva, tá? Mas não vão confundir, né? Talvez olhando de longe você pode até confundir com uma Gymnophiona, mas olhando de perto e pegando não, tá? Esses animais aqui, eles não têm veneno, tá? Mas eles mordem, tá? Então toma cuidado, se for pegar na cauda. Eles não têm a capacidade de dar bote da forma com que uma serpente dá, então é meio tranquilo até pegar, ele vai ficar se debatendo, mas ele não vai conseguir, tá? E são animais totalmente inofensivos, tá certo? Eles também têm uma cabeça adaptada para perfuração. Isso aqui o Givanildo tudo vai falar para vocês, tá? Que isso aqui faz parte do grupo dos répteis. Então eles também têm uma forma do corpo parecida com Gymnophiona, parecida com uma minhoca, porque eles são animais fossoriais. Todos eles convergiram para a mesma forma. E a cabeça é meio que triangular, achatada para permitir a escavação, tá certo? Então, a partir daí vocês vão desmistificar, porque todo mundo que vê esse bicho quer matar. Então vocês têm que educar essas pessoas e informar que são animais que, primeiramente, não são cegos, e segundo, não são serpentes. Então não dá para chamar de cobra cega, né? Como o pessoal chama. Tá bom? É um nome vulgar, tá? Mas o principal aí é mostrar para o leigo que são animais inofensivos, tá certo? Então não há o que temer. Encontrou, coloca de novo na serrapilheira, na floresta, tá bom? Então, assim, voltando lá, né?
Esses bichos aqui ocorrem até em Chapadinha, você vai encontrar em Chapadinha, né? Eu mesmo já vi uma vez ali na Praça do Coreto da igreja, tá? Geralmente quando chega o período do inverno e alaga muito a toca desses bichos, tanto eles quanto as anfisbenas saem da toca, tá? É comum a gente observar. Só que esses bichos aqui, eles são muito mais difíceis da gente ver do que as anfisbenas, né? Provavelmente vocês já viram esses animais aqui, né? Mas a Gymnophiona talvez não. Esse aqui, principalmente, que é a Anfisbena alba, é o nome da espécie, eu já vi aqui em Chapadinha, tá? E eu já vi um também que parece ser essa mertência aqui, eu não sei, eu não sei na verdade, mas a coloração parece muito, tá? Parece muito com esse, já vi aqui na cidade, tá? Agora, esse daqui eu já vi, inclusive o que a gente tem na coleção eu já peguei também, num condomínio aqui no centro, né? Tinha uma áreazinha de mangueira, com uma área meio úmida lá e o bicho saiu da toca, tá? Então é bem difícil da gente sair e procurar e encontrar esses bichos, tá bom? Então assim, a diversidade deles está nessa faixa aí de menos de 200 espécies, tá? 175 mais ou menos. Aliás, é isso. Ó, eu vou fazer só uma correção, tá? Só uma correção. E esse grupo está nessa faixa de 175. Não sei quantas o Brasil tem. Mas o grupo dos caudata, né, das salamandras, está numa faixa de 500 espécies. O Brasil é que só tem 5, tá? Então anota essa correção aí, por favor. Certo? Moçadinha, alguma dúvida? Alguma dúvida? Por enquanto não, tô de boa. Tá de boa? Mais alguém? Ah, outra coisa. Esses últimos animais aí que a gente viu, como eu falei, eles ocorrem na América do Sul. Tá? Obviamente eles não vão ser encontrados em áreas muito frias. Tá? Por exemplo, no sul da América do Sul. Lá na Patagônia chilena, Patagônia argentina, a gente não vai encontrar eles. Mas, por exemplo, o Brasil, como um todo, a gente encontra. Na América Central também a gente encontra. Tá? Não sei ao certo se pega todo o México. Tá? A parte do México está considerado como a América do Norte, por incrível que pareça. Tá? Na África a gente encontra meio que restrito ao oeste africano e ao leste africano, e na Ásia Oriental, ali naquela região da Indonésia, de onde eu sei a Austrália não tem, mas a última vez que eu vi a distribuição geográfica deles estava bem restrita àquelas ilhas ali do Sudeste Asiático. E esses bichos aí que eu acabei de mostrar, tá? Lembrando, só recapitulando, salamandra, maior parte no hemisfério norte, acima da linha do Equador, grande diversidade na região da América do Norte e parte da América Central, mas a gente encontra também no Oriente, e, se eu não me engano, na Europa também. E o Zanura não. Tá? Sapo, rã e perereca a gente encontra no mundo todo. A gente encontra principalmente em região tropical, quer dizer, a diversidade maior, o número de espécies maior na região tropical, e a gente é abençoado com isso. O Brasil é rico, tá? Em anura, rico em sapo, rã e perereca. Todo mundo no mundo quer vir para a Amazônia para estudar anfíbio, tá? Enfim, aonde essa diversidade diminui é em região fria. Cada vez que vai chegando a região mais fria, vai diminuindo. Existem anfíbios em regiões frias que toleram, né, a baixa temperatura. Tá? Tem espécies que baixam o metabolismo, que tem anticoagulante. Tá? Isso não é típico só de anura, tem peixe de região fria que tem anticoagulante também. Tá? E região desértica também, esses bichos, por incrível que pareça, existem. Anura, tá? Mas eles têm uma diversidade muito baixa. Inclusive tem de mangue, que é a área salgada, a gente encontra eles. Mas assim, diversidade baixa também. Então, existem mecanismos adaptativos, né, que esses
bichos que esses animais evoluíram e que eles conseguem sobreviver nessas condições extremas. Mas são animais que gostam muito de calor e umidade, então região tropical. Tá? Olha, eu vou disponibilizar um vídeo para vocês ainda hoje, e aí vocês vão ter uma noção bem legal, tá? Principalmente desses anfíbios anura que vivem em condições extremas. Então eles vão falar muita coisa legal sobre esses anticoagulantes e tal. Mas como eu estava falando, moçada, para um bicho que vive em área muito quente, pouca umidade, mesmo assim eles dependem de umidade para reproduzir. Eles não vão colocar os ovinhos ali, a fêmea botar externamente, o macho fertilizar fora do corpo, né, como a Nura faz. Estamos falando da Nura, tá? Mas eles vão ter que produzir, alguma coisa que proteja esses ovos do ressecamento e que cria um ambiente de umidade. Então, muitas das vezes você está andando até numa floresta tropical, longe de um curso d'água, e aí você encontra uma desova. Aí você pensa assim, poxa, deve ter algum riacho aqui perto, será? Tudo bem, a floresta é úmida, né? É quente, é úmida, mas longe assim a gente encontra, aí você vai ver a desova do anura lá, tem uma espuma. Eu vou mostrar agora aqui para vocês, projetar uma desova, que é uma coisa que a gente vai falar mais na frente, só para vocês terem uma noção aí da dependência, né? Então, normalmente, vocês vão observar... vocês vão observar essas desovas desses bichos distantes, né? Você vai encontrar desova em espuma em área com água, mas também vai encontrar em floresta. Vamos ver aqui. Porque nessa condição, ele está criando um sistema de proteção, né? De proteção, mas também mantendo a umidade favorável. Tá? E outra coisa, deixa eu ver aqui, peraí. Todas as fotos que tem aqui, então a desova estão dentro d'água, né? Peraí. E aí vocês vão ver uma coisa interessante também, gente. Isso aqui é uma coisa que eu quero falar mais na frente para vocês. Tá? Não tem nenhuma foto. Depois vocês podem procurar até com calma, tá? É só para ilustrar. Então, assim, nesses anura que vivem em áreas secas, também, não é que ele sai aí debaixo de sol quente, não. Primeiro que esses bichos são noturnos, né? São noturnos. Então, assim, durante o dia, eles estão evitando o ressecamento, né? Evitando perder água para o ambiente. Então, eles estão, às vezes, enterrados, às vezes debaixo de toca, de tronco de árvore, se for uma área aberta, debaixo de rochas. Eles estão evitando a perda excessiva de água para o ambiente, tá? Tem animais, inclusive, que conseguem captar a água do sereno, né? A umidade proveniente da noite, do sereno da noite, tá certo? Então, com isso a gente tem uma noção sobre, primeiro, onde é que esses bichos... Renato se arrepiou quando viu as fotos. Vai ver bastante daqui para o final da parte de anfíbio, tá? E o vídeo tem umas coisas interessantíssimas, tá? Bem legais, principalmente quando fala de cuidado parental. Tem umas coisas assim muito loucas. Eu vou logo te adiantar aqui, ó. Tem uma espécie que é a pipa-pipa, depois vocês podem colocar no Google aí, que a fêmea, depois que ela desova, né, e o macho fertiliza tudo externamente, né, e que formam os ovinhos, né, esses ovos eles são desenvolvidos dentro da pele da mãe, tá? Então o dorso dela
ele fica meio que esponjoso e fino, né? Eu não estou bem lembrado, mas acho que já é a fase de girino que ele entra, se eu não me engano é isso. Entendeu? Então perfura e fica alojado ali, se desenvolvendo durante várias semanas, e aí aquela coisa depois começa a ficar purulando, e aí quando chega o momento que eles já estão mais independentes, eles rompem aquela camadazinha de pele, e aí eles saem. Então, quer dizer, a parte mais vulnerável deles, eles estão bem protegidos, né? Olha, quando fala de cuidado parental e anfíbio, quando fala de estratégias reprodutivas em anfíbios, anuras, né? Padrões de corte, vocalização e desova, a gente tem uma diversidade muito grande. É por isso que tem tanta gente querendo estudar anfíbio, né? Muita gente querendo estudar comportamento de anfíbio. Bem legal. Tá? Então tem uma espécie aí, que mais na frente eu vou mostrar para vocês, que o macho engole o girino, entendeu? Engole o girino, ele fica na região estomacal do bicho, vários girinos, e aí quando chega numa fase em que eles estão mais independentes, aí ele vomita, vai saindo vomitando, vomita, e aí os filhotinhos vão saindo e já tá cada um por si, entendeu? Bem legal. Isso aí o vídeo vai mostrar para vocês também. Mas enfim, então assim, a gente falou sobre que tipo de hábitat que esses animais vivem, né? A distribuição geográfica e a diversidade, certo? Só uma coisinha, um detalhe quando se fala de hábitat, que eu queria destacar, é que as salamandras, elas podem ser aquáticas, né? Elas podem ser terrestres e podem ser semiaquáticas. Sai e volta, tá? E a gente vai ver mais na frente uma coisa interessante, que é de que forma que elas conseguem lidar com a sazonalidade que influencia na quantidade de água dos lagos em que elas habitam, entendeu? Então, se o lago seca, ela tem uma estratégia diferente de sobrevivência do que quando está cheio d'água. Então, tem espécies, só para vocês terem uma noção, tem espécies que desenvolveu o pulmão, não tem mais brânquia, mas se o lago seca, ou melhor, são espécies que mantêm as brânquias na fase adulta. Brânquia é uma coisa de larva, girino, de fase larval, né? Quando chega na fase adulta, desenvolve pulmão. Mas tem salamandra que tem brânquia até a fase adulta. Agora, se o lago seca, ela perde a brânquia e desenvolve o pulmão. Aí quando volta a encher de novo, ela passa a desenvolver brânquia e volta à respiração branquial. Entendeu? Então, é um sistema que você não encontra em nenhuma espécie de anura, você não encontra em nenhuma espécie de gimnofiona. Na verdade, você não encontra nenhuma outra espécie que não seja algumas espécies de salamandras, tá? Então, fora do grupo dos anfíbios também você não encontra. Você imaginou? Quer dizer, você tem dois sistemas, mas não é pele e pulmão, é pulmão e brânquia, tá? Pulmão e brânquia é uma coisa muito louca. Mas na frente a gente comenta melhor, tá certo? Então, deixa eu pegar minha sequência aqui que eu vou falar. Então a gente fala de diversidade morfológica também, hábitat. Olha, a alimentação desses animais é assim, ó. Os anuras se alimentam basicamente de inseto, né? Na fase larval, eles se alimentam de filamentos de algas, tá? É raro uma espécie de anura em que o girino ele é carnívoro, mas tem, tá? Então a dieta ela se modifica ao longo do tempo, tá? Então a gente diz assim, ó, que durante o desenvolvimento ontogenético,
Ou seja, durante o desenvolvimento, né, da fase larval, juvenil e adulta, a dieta vai mudando. Né? Dieta é um termo que na biologia a gente usa para comportamento alimentar, os itens alimentares que eles comem. Não tem nada a ver com a dieta que o ser humano faz, que é deixar de comer ou comer uma coisa muito restrita. Tá? Dieta é um termo técnico, na biologia a gente se refere a isso. Tá? O que o animal come, como ele come, qual o comportamento dele, que estado de maturação, enfim. Então existe essa diferença ontogenética. Tá? Então, assim, o que os biólogos atribuem o fato de um animal ter diferença na dieta ao longo do crescimento dele é que é uma estratégia que pode ter evoluído para reduzir a competição entre as diferentes gerações, tá? Porque gerações juvenis convivem com gerações adultas, tá? Então a dieta, ela para evitar sobreposição e competição, isso pode ter evoluído. Então, obviamente, não é toda espécie que isso acontece, tá? Com certeza, né? Claro. Mas no caso dos anfíbios, anuras, isso acontece. Gimnofiona. Gimnofiona se alimenta de pequenas minhocas, pequenos insetos, coisas que estão ali na camada superficial do solo, seja nos primeiros centímetros ou na superfície, na serrapilheira, tá certo? Serrapilheira ou liteira, tá? Para quem ainda não conhece esse termo, vamos colocar aqui, ó. Serrapilheira. Deixa eu projetar aqui para você. Então é um termo que a gente se refere à camada inferior da floresta. Tá? Pronto, aqui, ó. Tudo isso aqui é uma liteira ou serrapilheira. Tá? Então, as gimnofiona, elas cavucam o chão para comer inseto, mas como também o que está por aí nessa região mais superficial, tá certo? E as salamandras, elas são animais também que se alimentam basicamente de pequenos animais aquáticos. Pode até comer pequenos peixes, mas come muito inseto aquático também, tá certo? Eu falei também dessa diferença, tá, entre serpentes, anfisbena e gimnofiona, tá? Então, isso aí eu estou colocando como uma curiosidade, que vocês têm que passar adiante isso aí, tá? Por favor, não vão sair da aula aí olhando uma anfisbena dizendo que é uma cobra, olhando uma gimnofiona dizendo que é uma anfisbena e por aí vai, tá certo? Se a gente tivesse como fazer aula prática, a gente tinha como mostrar em loco isso aí, tá? Mas, a hora que vocês quiserem, eu mostro para vocês na coleção, quando a gente já tiver uma condição de trabalho melhor, tá bom? Olha, tem uma outra curiosidade que eu queria mostrar para vocês, que é a chamada pedomorfose, né? A pedomorfose, eu cheguei a comentar agora há pouco, essa característica das salamandras de mudar a respiração, né, pulmonar para branquial. Só que tem espécies que nunca muda. Ela começa com respiração branquial e ela morre com respiração branquial. Então, como eu falei, em anfíbio, anura e caudata, tipicamente a respiração branquial é de bicho pequeno, bicho jovem, né? Geralmente, para anura é no girino e para salamandra é para bicho jovem, né? E tem espécies que nunca mudam para respiração pulmonar. Então, respiração pulmonar é uma condição adulta. Quando o animal ele retém essa característica juvenil, que é respirar por brânquia, quando ele retém essa característica até a fase adulta e nunca muda, a gente diz que isso é uma condição neotênica, tá? Ou seja, a forma permanece uma forma juvenil. Então, pedomorfose, a forma jovem, tá? É uma forma jovem. Esse pedo aí não tem nada a ver com pé, tá? Ela tem a ver com fase juvenil, com fase
de criança, né? Fase pequena da vida. Então, eu vou mostrar aqui uma espécie chamada axolote. Deixa eu ver se está projetado para vocês aqui, peraí. Não. Axolote é uma espécie de salamandra que ela é neotênica, tá? E ela retém... Olha que maravilha, né? Então, esse bicho aqui, com certeza, é um bicho aquático. Ele não tem como respirar com brânquia fora da água. Tá? Um bicho que tem brânquia, que sai da água, a brânquia cola. Se a brânquia colar, ela não consegue fazer a troca gasosa. Tá? Caranguejo sai da água porque ele retém a água ali dentro da cavidade branquial. Tá? Então tem um exoesqueleto que impede o ressecamento, mas impede até certo ponto. Se você deixar um caranguejo aí mais de 2 dias, ele vai morrer porque ele não consegue respirar. Tá? Então, assim, a axolote é uma espécie de salamandra neotênica, novamente, porque ela retém, ó, um caractere larval. Aqui a gente tem uma larva dela, né? Aí a gente já tem um juvenil, tá? E a gente tem um adulto aqui também, tá? Então tem várias espécies do mesmo gênero. Eu acredito que deva ter de gêneros diferentes, não estou lembrado não, tá? E são bichos pequenos, parecem ser grandões, mas não são não, tá bom? E que retém esse caractere. Olha, se eu lembrar mais à frente aqui de outros exemplos de neotenia fora do zanura, eu relato aqui para vocês, tá? Mas existem. Olha, em se tratando de anura, né, de comportamento reprodutivo, é uma das coisas que eu queria explorar um pouco mais de detalhe, tá? Comportamento reprodutivo de anura. Então, primeira coisa é assim que a gente observa, né? Essa fase aqui, chapadinha aqui, verão, finalizando o verão, a gente não vê aquele repertório de vocalização de sapo em lagoa. É típico do período do nosso inverno, né? Que é o que? O período chuvoso. O que a gente chama de inverno é porque é o período que chove, né? Se você for para São Paulo, o inverno lá é o período de baixas temperaturas. O conceito é um pouco diferente. Nós temos aqui o período que chove e o período que não chove. O que a gente encontra agora é, eventualmente, um zanura vocalizando, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, assim, quem vocaliza é um macho, tá? Se a gente for comparar com ave que vocaliza também, nas aves, a fêmea também vocaliza, mas em resposta ao macho. O macho tem a vocalização mais bem elaborada, enquanto o macho ele começa assoviando, a fêmea responde só assim, então ela responde ao chamado dele. Ou outros machos respondem ao chamado de outro macho como defesa de território, delimitando áreas. No caso dos anfíbios anura, a vocalização ela só ocorre no macho, tá? Então não tem resposta da fêmea, até onde eu sei, tá? A não ser que tenha uma exceção. A biologia é cheia de exceção, mas em princípio não, tá? A gimnofiona não tem vocalização e as salamandras, elas também não têm vocalização. A única coisa que você pode escutar ela seria algum tipo de algum barulho que ela possa fazer no caso de se sentir ameaçada ou coisa parecida, tá? Então, nada assim relacionado a corte, tá? Então corte é o namoro dos animais, a gente chama de corte, tá? Não é coorte. Vocês vão encontrar a palavra com 2 O. Coorte é outra coisa, não tem nada a ver com comportamento reprodutivo, tá? Coorte tem a ver com um grupo de animais da mesma fase etária, classe etária, uma coisa assim. Mas enfim, a corte é o namoro. E no caso dos anfíbios anura, isso aí
começa a ter sinais, quando tá para começar a chuva. Então por isso que a gente diz, ó, o sapo tá cantando, né? E perereca em casa aí que tá vocalizando, é o quê? Sinal de chuva. Esses animais, eles percebem até a diferença da pressão do ar, que advém do início do período da chuva. Então, eles conseguem perceber isso aí. Não é que eles já estão, pô, tá vindo chuva. Então, não. É uma sinalização ambiental, né, gente? Uma sinalização ambiental de que o tempo está mudando. Então começando a vocalizar, tá para chegar chuva, né? Inclusive, eles já estão vocalizando. Então, essa é a primeira coisa, tá? Segunda coisa, a vocalização ela pode eventualmente ocorrer durante o dia, mas é basicamente um comportamento noturno, né? Crepuscular e principalmente noturno, porque esses animais são mais ativos à noite. São basicamente à noite. Quando eu digo mais ativo, não quer dizer que você não vai encontrar uma outra durante o dia, né? Outra coisa é, então quando você encontrar uma área alagada, com sonorização às centenas, aquilo ali é uma lagoa cheia de macho, cheia de fêmea, onde os machos estão atraindo as fêmeas, tá? Todo mundo ali quer reproduzir. Todo mundo que está ali quer reproduzir. E eles estão disputando, tá? E quem vai decidir, quem vai ficar, é a fêmea. A fêmea é que vai escolher qual macho. Então, assim como o passarinho, ele vocaliza e ele compete com outros machos, é a fêmea que escolhe qual que ela vai querer copular, tá certo? Então, assim, existem, vamos dizer, sinalizações para a fêmea, o porquê que ela escolhe fulano em detrimento de ciclano, né? Então, normalmente a qualidade da vocalização é um indicativo de que aquele macho é um macho saudável, é um macho em que, vamos dizer assim, em termos biológicos, é bom para a prole dela carregar a gene dele. Em termos biológicos é isso, né? Então, assim, a química da atração, ela tem uma fundamentação biológica nesse sentido. Ela não vai escolher um péssimo macho para ser pai dos filhos dela, para perpetuar os genes dela, entendeu? Então, o que faz os machos disputarem é porque quem escolhe é a fêmea, tá certo? E existem oportunistas, tá certo? O que é isso? No caso do Zanura. Como é que se dá esses... Parece um pouco assim, até parecido com a espécie humana, né? Olha lá. Durante a vocalização, o macho, ele primeiro gasta energia e ele se arrisca. Tá? Ele se arrisca porque ele está se expondo. Ele está se expondo para ser visto e ouvido pela fêmea. Então, quando ele expõe para ser visto, ele pode ser predado por uma serpente. Quando ele se expõe por conta da vocalização, ele pode ser predado por um morcego. E o oportunista, para algumas espécies de anura, por incrível que pareça isso acontece, alguns oportunistas não vocalizam, da mesma espécie. Mas fica por ali, ó. Fica por ali de tocaia. A fêmea que se aproxima do macho vocalizador, né, é a fêmea que provavelmente aceitou ele e que ele vai copular com ela. Então, quando ela se aproxima, o macho, chamado macho satélite, ele pula nela e faz o amplexo. O amplexo é o, vamos dizer assim, o ritual, né, que ele esfrega as patas posteriores no dorso dela para ela eliminar os ovos e ele fertilizar externamente esses ovos com o gameta deles. Tá? Então, esse macho satélite existe para algumas espécies. Por quê? Porque há risco associado à vocalização. Eu vou botar aqui, gente, uma imagem, um vídeo aqui, tá? De um pouco disso que eu falei. Pessoal, só me dá um feedback aí, se vocês estão me escutando direitinho, para saber se minha internet tá boa. Tudo Sim, certo. professor.
Olha lá. Então vamos botar bem aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Predação de morcegos em sapos. Eles vão falar um pouquinho sobre o mecanismo de localização dos morcegos e tal, tá? Pera aí. Tem sapo que come morcego também, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, pera aí. Poxa, ontem eu peguei um vídeo desse. Vê se eu mudo aqui, ó. Deixa eu ver aqui no meu YouTube qual foi o vídeo que eu peguei. Biblioteca. Morcego. Comedor de rãs. Tá aqui, peraí. Tá aqui. Eu vou colocar o link para vocês, tá? Não sei se eu vou passar todo ele. Pera aí. Vou colocar aqui no chat. Vocês dão uma olhadinha aí, mas de qualquer forma eu vou passar aqui também.
Deu para assistir, moça? Oi, conseguiram? Aqui sim. Conseguiu, né? Então, viu que é o risco que é, né? E assim, os anfíbios também eles têm as estratégias deles para evitar esse tipo de ataque, né? Então, eles ficam camuflados, a coloração também já camufla, além da posição dele no ambiente, né? Para de vocalizar quando ele percebe o perigo, né? Quando a gente faz coleta noturna desses bichos, a gente percebe bem isso. Começa a se aproximar, eles param. Uma estratégia. Se se afasta, eles voltam de novo, né? O problema é que o morcego ele está vindo pelo alto, às vezes o bicho não está percebendo. Ele tem um sistema do ecossonar dele, que usa frequência de som para perceber o objeto que está parado ou em movimento. Então, são sistemas de percepção totalmente diferentes, tá? E existe um macho satélite, como eu falei, que é o espertão, né? Que não gasta energia para vocalizar, que não se arrisca, né? Mas que no final ganha a fêmea, né? Esse vídeo é interessante que ele mostra o quanto a natureza é cruel, né? Nós humanos, não temos noção do que é que é a dor de ser comido vivo, né? Só quem teve ataque de tubarão, sofreu esse tipo de coisa assim. Mas a natureza é cruel, né? Olha, eu vou mostrar agora também sequência agora de vídeo para vocês, mostrando a vocalização, tá? De perto, como é que é a vocalização. Então, lembrando, só o macho tem o saco vocal, tá? Quando eu falei assim, então tem conhecimento de nenhuma fêmea, na verdade a fêmea não tem saco vocal, né? Então, se algum dia alguém descobrir isso, um salto evolutivo aí na publicação na certa. Então, deixa eu projetar aqui a vocalização. Ó, detalhe, não é só para atrair fêmea, tá? Mas também para delimitar território. Assim como as aves fazem, tá? Existe uma frequência diferente para delimitar território e uma frequência de som diferente para atrair a fêmea. Tá bom? O herpetólogo, que é a pessoa especializada em estudo de anfíbios e répteis, o herpetólogo ele tem um ouvido treinado, primeiro, para identificar que bicho que é aquele, identificar a espécie através do som, né? E muitas das vezes saber diferenciar o que é um som produzido para defender o território e o que é um som produzido para atrair a fêmea, né? Todos os dois tipos de som eles são atrativos para um predador aéreo como o morcego, tá bom? Então deixa eu colocar isso aqui. Eu vou colocar o link também para vocês, porque talvez seja melhor. Esse link aqui. Opa. Professor, não está saindo áudio aqui, não? Você está ligado aqui. Antes que eu esqueça, gente, eu dei um pause aqui rapidinho. A identificação de um anfíbio anura, ela pode se dar pelo padrão de coloração e também pela vocalização, tá? Mas também existem variações de vocalização dentro da mesma espécie, se a espécie tem uma distribuição geográfica muito ampla. Isso aí acontece em aves também, tá? Então, no mundo todo, existem bibliotecas só com repositório de vocalização de anfíbio, assim como tem de ave também, tá? As pessoas, os pesquisadores vão lá, visitam a biblioteca e vão verificar se, por exemplo, o som que ele gravou é da espécie X, Y, Z. Assim como tem os museus, onde os bichos estão tombados, onde a pessoa também vai identificar se o bicho dele é X, Y, Z. Na verdade, os museus, as coleções, eles servem para várias coisas, tá? Museu científico, coleção científica, tá certo? E não é coisa fácil identificar muita espécie de anfíbio, porque eles têm variações
no padrão de coloração muito forte, dentro da mesma espécie, padrão variado, tá? Legal, né? Deixa eu ver um agora aqui. Se eu tenho aqui um amplexo. O que é um amplexo? Amplexo é o nome que a gente dá, né, a forma com que o macho dos anfíbios anura copula com a fêmea. Tá? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é uma espécie, tá? Synax. Acho que a Synax ocorre até aqui, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui. Opa. Deixa eu colocar aqui para vocês primeiro. Vou colocar o link aqui, ó. Essa é de uma espécie, tá? Observa que o macho nem sempre, tá? Mas em grande parte das vezes é menor que a fêmea. Escutaram? Deu de ouvir sim, professor. Legal, né? Então essa é a vocalização explosiva, né? Na verdade, são uma quantidade gigantesca, uma poça d'água, um lago,
né, disputando. E aí a fêmea, ela consegue distinguir e selecionar qual é o... Peraí que não está voltando. Agora travou. Travou tudo aqui, gente. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Agora foi. Só que o que eu quero mostrar para vocês aqui é como é que o macho, o que o macho faz no dorso dela, né? Observa que a fecundação é externa, o zanura é externo, tá certo? E o desenvolvimento é por oviparidade, tá certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Porque até então só mostrou ele em cima e não mostrou o movimento que ele faz. Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse aqui tá legal. Temos que tem, inclusive, é como se fosse uma... Eu não vou chamar de espinho, tá? Mas é um calo, chamado calo nupcial, que serve para segurar mesmo a fêmea pela lateral aqui. Não, essa aqui eu não gostei. Espera aí. Não gostei. Muito lento. Deixa eu ver esse aqui. Acho que isso aqui tá legal. Ó, vou pegar o link aqui para passar para vocês. Veja se é melhor assistir por aí. Vou botar. Olha aí, ó. Então o que ele está fazendo? Ele agarra a fêmea com o membro anterior, tá? E ele esfrega o dorso dela aqui, o flanco, né? Essa parte dorsal aqui, e isso faz com que estimule ela a eliminar os ovos, não são os óvulos, tá? É o ovo não fecundado, os ovos no ambiente externo, que pode ser dentro d'água, né? E aí ele elimina o gameta masculino, né, os espermatozoides em cima para ver a fecundação, tá? Fecundação externa, tá certo? Fecundação externa. No caso das salamandras, vai ver depois, a salamandra ela tem pacote de esperma ou pode ter também uma fecundação externa, mas não tem um óvulo copulatório, tá? Vou falar isso mais na frente. Mas, enfim, aqui dá para ver de forma bem rápida. Deixa eu ver se tem outro mais legal. Tá? Vamos ver aqui. Não, peraí. Vamos ver aqui.
Essa aqui a gente viu agora, né? Ah, aqui. Botar o link, tá? Estamos haciendo un rastreo auditivo. ¿Escucháis? Son machos. Y aquí, como podemos comprobar, Durante o dia ainda. supuestamente alrededor de una hembra que está la verdad. Es espectacular. Nos fijamos bien aquí. La verdad que han hecho que tengáis es una hembra. Han hecho su licuado de forma de que están todos juntos. El sonido que les caracteriza. Y que evidentemente cuando están en esta posición, la noche, desplazan de manera muy sencilla. Increíble. Vale, pajares de todo. Un verdadero paraíso para nosotros. Ó, isso aí, a fêmea escolhendo, isso não quer dizer que não vai haver disputa de macho, né? Para ter acesso à fêmea. Isso pode fugir do controle dela, tá certo? Bom, assim, depois desse processo de amplexo, tá? Ocorre a fertilização, né, externa, e daí em diante existe uma variedade gigantesca de formas de construção de ninho, de cuidado parental, tá? Associado a sucesso reprodutivo, quer dizer, a possibilidade de gerar a descendência que vai chegar à fase adulta, né? Então, a fase inicial do desenvolvimento, após a eclosão do ovo, que é a chamada fase de girino, né, é a fase mais vulnerável. Por quê? Porque os animais são pequenos demais, têm uma locomoção muito reduzida, né? Não tem patas ainda, porque o girino, ele quando está na fase inicial, ele só tem uma cauda para natação, tá? Então ele tem poder de deslocamento muito pequeno, e ele vai sofrer um processo que é chamado metamorfose, que é a mudança na forma do corpo, e todo o aparato respiratório dele vai mudar até chegar à fase adulta. Então, durante esse processo, chamado ciclo da metamorfose, que não é estranho para vocês, já até estudaram isso aí na escola, existe, na verdade, uma fase que é mais vulnerável ainda, tá? Que é mais vulnerável ainda, que não é necessariamente só quando ele tem a cauda. Quando ele tem a cauda, ele é até um razoável bom nadador. Quando ele perde a cauda e que tem as patas, ele é um razoável, ou assim, na verdade ele é um bom saltador, né, na terra. E se ele for uma rã, ele é um bom nadador na fase adulta, porque tem membrana entre os dedos, né? Agora, quando começa a nascer as patinhas e a cauda começa a reduzir, ele não é nem um bom nadador, nem um bom corredor. Então é uma fase mais vulnerável. Os caras já viram isso. Plotando num gráfico, né, você pode ver que a fase onde tem maior incidência de predação é justamente nessa fase intermediária. Então as patinhas que elas começam a surgir, né, surge primeiro a traseira, depois a dianteira, anterior, né, primeiro a posterior, depois a anterior, e a cauda ela é regredida, ela não é perdida, o corpo absorve, é muita energia ali para ser desperdiçada. Então, eles absorvem, né? E aí, nessa etapa, que está com a patinha pequenininha, a cauda ainda reduzindo, então ele ainda está assim, meio desengonçado, tá? Uma fase muito vulnerável. Respirando por brânquio, obviamente, e aí depois essa brânquia, ela
deixa de ser funcional quando ocorre o desenvolvimento do pulmão. Tá? E aí, na fase adulta, o pulmão, ele associado à pele, faz o processo respiratório. Tá certo? Pessoal, vocês têm alguma dúvida até agora? Deixa eu ver se tem algum comentário, alguma coisa para responder. As meninas são as que mais ficam com nojo de sapo, né? A Renata perguntando de estratégia reprodutiva, mas eu não sei qual é o contexto aqui. Tá. Olha, vou mostrar algumas, vamos dizer assim, não sei se eu posso chamar de estratégia, mas alguns modos, né, que evoluíram algumas espécies de postura, quer dizer, de botar ovo, né, que eu acho, assim, bem interessante, né. Eu vou chamar a atenção para uma delas aqui, né, essa de formação de piscina de espuma, né, vocês já viram, a gente já comentou que ela pode ser dentro d'água, ela pode ser fora d'água, tendo ambiente úmido, fora d'água, etc. Mas tem espécies que não põem a postura dentro d'água, mas põem nas árvores que estão próximas a curso d'água, né? Essas espécies, eu sei de um gênero, não estou lembrado de cabeça, mas eu sei que tem um gênero que tipicamente faz isso, né? Então, põe a postura numa folha, né, em vegetação de mata ciliar, ou mata de galeria, e à medida que o ovo vai se desenvolvendo e que depois nasce, eclode, nasce o girino, esse girino ele escorrega e cai na água. Tá? Então, depois de um certo tempo, ou seja, a etapa de ovo é uma etapa em que, para aquela espécie, né, as espécies predadoras aquáticas não têm acesso. Vai ter acesso ao girino, mas já passou uma etapa da vida, que é a fase da postura. Tá? Eu não estou recordando o nome, mas eu vou procurar bem aqui, peraí. Não lembro se é Ilex. Bota como desova, melhor. Eu acho que não está projetado, né? Espera aí. Deixa eu projetar aqui. Deixa eu ver aqui se é Ilex. Aqui, ó. Tá. Então ela põe a postura na folha e aí, quando essa postura ela está num estágio mais avançado, os ovinhos eclodem, os girinos escorrem e caem na água. Deixa eu ver se tem vídeo, que aí fica legal pra caramba pra vocês olharem. Professor, Oi. ela coloca o organismo, ele coloca o corpo dele, que tem esses ovinhos para fora, encostado na folha, Eu não entendi. Como? Esse aqui? Se o animal, ele coloca isso. O amplexo, tá? O amplexo é feito lá em cima, nesse caso, certo? É feito lá em cima. E aqui tem até um girino já nascendo, não sei se vocês estão vendo, bem pequenininho. Então, assim, o macho esfrega o dorso da fêmea, ela elimina os ovos, ele elimina por cima os espermatozoides, ocorre a fecundação ali, e ali forma a célula ovo, que vai se dividir, né, até formar durante o desenvolvimento embrionário no girino.
Então, ocorreu a fecundação, obviamente nem todo espermatozoide vai fecundar todos os óvulos, mas o que for fecundado vai formar essas bolinhas. E essa geleia é formada, ou essa espuma é formada, durante esse processo do amplexo, entendeu? Vai formando aquela espuma, tá? Aqui embaixo, eu já tenho um girino já de outra desova, já em estágio mais avançado. E esse troço aqui, então, ele vai como se ele estivesse se dissolvendo, né? Na fase de girino, que nem aqui, ó. E aí ele cai na água lá embaixo. Tá? Tem girino que desova, por exemplo, em bromélia, porque acumula água, entendeu? Tudo quanto é coisa. É mais ou menos isso que tu tinha perguntado? Era, professor, porque o vídeo ficou um pouco travando naquela parte lá que tinha 2 espécimes na cor branca, eu acho. Era. Na cópula. Isso. Mas eu para entender. Tá? Aquela espuma vai sendo produzida à medida que ele vai esfregando o dorso dela. Tá? E sai, então aquela espuma vai sendo produzida, porque tem toda uma umidade ali, compostos ali associados, né? Mas isso aí estimula ela também a eliminar os ovos. Lembra, não óvulos, os ovos. E ele elimina o gameta masculino. E aí os óvulos, ou seja, os ovos fertilizados, vão ser formados externamente. Tá? Externamente. No caso do zaneiro. Pô, é muito legal a gente ver um vídeo disso aqui. Mas, assim, o que é legal é ver eles correndo, entendeu? Deixa eu depois vocês aqui no vídeo até debater. Eu não estou reportando. Tá? Então, assim, existe esse tipo, existe espécies que tomam conta e espécies que não tomam conta da desova, tá? A espécie que tomam conta desenvolve o que a gente chama de cuidado parental. Essa foto aqui, ó, por exemplo, é de um filho que tipicamente carrega os ovos no dorso e ele está desenvolvendo o cuidado parental. Ele pode ou ficar no local da desova, tomando conta, o macho ou a fêmea, ou ambos, né? Ou ele pode carregar. Isso aqui é uma forma de cuidado parental. Aqui eu tenho um outro bicho também que faz isso, tá? Ah, não, isso aqui, eu acho que está parecendo o comportamento que a gente vê em pipa-pipa. Eu vou já mostrar para vocês, tá? Tem várias espécies que têm essa capacidade de carregar. E esse aqui, eu queria chamar a atenção de vocês vão ver no vídeo também, tá? E que ele carrega os filhotes no estômago. Tá? E durante um certo tempo, depois ele elimina e aí é por conta própria. Tá? Esse outro caso aqui também é um caso... Professor, o seu áudio não tá bom. Não tá bom? Peraí, deixa eu ver aqui. Não. Agora tá melhor. Tá melhor? Tá. Se voltar a ficar ruim, aí você me fala, tá? Ó. Essa aqui, ó. Essa aqui eu sei que vocês vão ficar com nojo. Essa espécie aqui é aquela que eu comentei que a fêmea cria um espessamento no dorso e ele fica esponjoso. E aí o girino penetra aqui. E aí esse dorso, ele, vamos dizer assim, que ele cicatriza uma camadinha de pele e que ele fica retido ali, tá? Até atingir um determinado tamanho. E aí depois ele elimina. Ela elimina e o cuidado parental cessa por ali, tá? Aqui talvez vocês não consigam ver direito, mas é esse bicho bem aqui, ó. Tá? Ele é um bicho achatado, do osso ventral, bastante achatado para isso. Tá? Deixa eu ver um outro exemplo aqui também.
Aqui, ó. Ó, observa aqui a mesma estratégia desenvolvida por várias espécies diferentes, tá? Isso aqui é peixe. Mas várias espécies de anfíbios diferentes. Esse bicho aqui, ó, é já um sapo, tá? Esse aqui é o macho que toma conta dos filhotes, tá? Então, o que ele fez? Aqui é uma poça d'água cheia de girino, tá? Que a fêmea, através do processo reprodutivo, a fêmea eliminou os gametas na água, o macho também, e depois ocorreu fertilização externa. Só que essas poças d'água, elas tendem a reduzir o tamanho por conta da evaporação, e aqui foi uma saída que o macho teve para poder fazer com que os girinos que estavam nessa pocinha aqui possam ir para uma área maior, uma poça maior de água. Então ele cava isso aqui, esse canal, tá? E aí os girinos conseguem passar, porque o girino não sai da água, né? Essa parte de girino não tem como sair, tá certo? Se alguém ficou com dúvida ainda, eu não coloquei isso aqui porque eu achei muito básico, tá? O processo de metamorfose é super básico, não tem grandes mistérios para você. Mas vamos dar uma olhada aqui rapidona, tá? Ó, aqui a gente tem a macho e a fêmea, a desova externa, tá? Aqui eu tenho os óvulos, que são as células femininas, né, não fecundadas. O ovo em desenvolvimento, aqui ele vai sofrer uma série de multiplicação intracelular, né? Multiplicação celular. Forma-se o embrião. Aqui é um exemplo de um só, né, mas é óbvio que a produção de girino aqui são as centenas, tá? As centenas. Aqui ele sofre de metamorfose, aparecendo primeiro a patinha traseira e depois a dianteira, e ao mesmo tempo a cauda regredindo, tá? Até ele chegar nessa fase semiaquática, e a fase em que ele pode, de fato, ir para fora da água, tá certo? Bom, eu não vou fazer intervalo não, tá, gente? Certo? Um outro tópico que eu queria abordar com vocês são estratégias de defesa. A gente mostrou algumas fotos de salamandra, né, que existem salamandras que têm colorações chamativas, né? Então, o que são colorações chamativas? São colorações que, na verdade, assim, se desenvolveram como uma forma de alertar, né, um possível predador de que ela possui toxina, né? Então, vamos dizer assim que o animal se dá o luxo de ter uma coloração que ele não precisa esconder de ninguém. E que se as pessoas souberem que é ele que está lá, é mais fácil dele se defender do que ele ser confundido com um animal que não seja tóxico. Tá? Então, a coloração de advertência, ela se desenvolveu em várias espécies. A gente encontra em cobras, a gente encontra em salamandras, a gente encontra em burros, né? A gente encontra em algumas espécies de peixes, nem todas são, obviamente, mas algumas espécies são. Algumas espécies de borboleta, né, como diz a Renata, que podem ser tóxicas para os animais que se alimentam de borboleta. Mas, enfim, essa coloração de advertência, ela também está bem difundida em várias espécies de anúbio. Existe uma família que é provavelmente a família que vocês já viram na televisão, já ouviram falar daquela história de índio passar flecha no dorso dela e acertar a árvore, né? São os anfíbios da família dos dendrobatídeos, tá? Então eu vou botar algumas fotos de dendrobatídeo para vocês. As espécies mais tóxicas estão na Amazônia Central, né? Mas existe espécies da família dendrobatídeo aqui no Maranhão. Então, isso não quer dizer que elas não sendo muito tóxicas que ocorrem aqui, vocês vão estar pegando sem luva, não é adequado, tá bom? Então, existe uma variedade de cor muito grande dentro dessa família, tá?
terminou em AE, é família, tá? Daí. Ó, aqui tem vários exemplos do bromatismo, tá certo? Eu já vi de perto essa azulzinha aqui, bonita demais. Oi. Mas o senhor não está apresentando a sua tela. Oxi, deixa eu ver aqui, peraí. Desculpa. Obrigado aí. Essa agora vai. Ó, eu já tive a oportunidade de ver da azulzinha, é bonita demais, dá vontade de pegar. A gente que é desavisado, dá vontade de pegar, né? Mas não se aconselha a pegar sem luva. Tá? Então, o grau de toxina é muito forte. Tem espécies que têm toxina suficiente para matar, sei lá, quase 10 pessoas. Tá certo? Mas são animais que se alimentam de pequenos insetos, tá? Coisas pequenininhas. E assim como tem essas espécies que são de coloração chamativa, existem as espécies que se camuflam, né? E se confundem com o fundo da serrapilheira, ou o fundo de um lago, ou aquelas que são bem verdinhas, que se confundem com a coloração da vegetação do entorno. Então, por exemplo, se você vai tentar coletar bicho que está focalizando em lagoa, vocês vão ver o quão difícil é a gente encontrar eles. Até porque quando a gente se aproxima, eles param de localizar, né? Então a gente sai com lanterna. Então a camuflagem é extremamente eficiente nesses animais. Então a coloração, a padrão de coloração chamativo não é típico só de dendromatídeo, mas dendromatídeo é considerada a família mais diversificada em termos de coloração e em termos de produção de toxina. Então você encontra espécies de coloração preta e branca, azul e preto, laranja, preto e branco, né? Laranja e azul, azul claro com azul escuro, né? É uma diversidade gigantesca. Tá? E são espécies que ocorrem na nossa Amazônia. Tá? Eu não sei em relação à Mata Atlântica como é que ocorre a distribuição deles. Tá? Então a ideia é que se um animal prove, né, ou tente se alimentar de um animal que tem uma toxina muito forte, ele pode vomitar. E aí a primeira experiência é o suficiente para ele evitar predar novamente qualquer animal que tenha aquela coloração. Né? É por isso que existem espécies que mimetizam, né, outras espécies que têm toxina, que é o caso da falsa coral, por exemplo. Tá? Então, qualquer um animal que sabe que a coral verdadeira ela tem veneno, ela tem peçonha, né, ele vai evitar de pegar qualquer coisa que se pareça com ela. Então, a filosofia, o mecanismo de evitação é o mesmo, tá certo? Então, assim, o que vocês têm que ter em mente é que todo anfíbio onura tem glândula de veneno. Todo. Pode ser dendromatídeo, pode ser colorido ou não. Todos apresentam glândula de veneno, tá? Alguns apresentam uma quantidade de toxina maior, ou apresentam um composto químico diferente, né? Sapo, por exemplo, eles têm essa glândula aqui chamada paratóide. Vocês estão observando aí? Dá para ver, gente? Dá sim. Então, essa glândula bem aqui, ó. Aqui dá para ver melhor. Ele tem tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, tá? É um animal que não é considerado peçonhento, porque ele não tem como inocular, tá? Então, nenhum anfíbio é considerado peçonhento. Existem serpentes peçonhentas, mas anfíbios peçonhentos não. O anfíbio é considerado venenoso, porque ele depende que um outro animal toque nele ou morda ele. Então, se um animal, por exemplo, morder essa dorso dele, o dorso de um sapo, ele tem uma quantidade grande de glândula de veneno, tá? Mas uma perereca também tem, certo? Novamente, o composto químico é diferente, as concentrações são diferentes, e por aí vai. A glândula paratóide, se você pegar e espremer, aí você vai ver espichar, mas ele não tem a capacidade de fazer isso sozinho. Então, na verdade, quando algum bicho morde,
aí o veneno espicha para dentro da boca, né? Tá bom? Então, assim, existem animais que se alimentam de anfíbios e que são imunes à toxina. Já tem outros animais que eles escalpelam o bicho para comer, né? Então, eu trabalho com primata e já tive a oportunidade de ver isso. O bicho arrancou a pele do dorso e comeu a carne do bicho, né? Macaco crânio, tá? Então, agora entender de que forma que esse animal aprendeu de que comer com a pele é tóxico ou não, aí é toda uma investigação científica, né? Tá certo? Então, assim, esse é um mecanismo de defesa do animal. Não serve, por exemplo, para ele capturar o alimento, como uma cobra peçonhenta faz. Morde, larga e espera o bicho morrer para depois engolir ele. Não funciona assim. É só para defesa. Tá certo? É só para defesa. Não serve para alimentação, como ocorre nas serpentes. Tem um outro comportamento também, eu gosto muito de falar de comportamento, que não é típico só de anura, mas ocorre em algumas espécies. É a chamada tanatose. Vocês já ouviram falar em tanatose? Tanatose é se fingir de morto, né? Ó, você pega o bichinho se finge de morto. Tá? Tem cobra que inclusive faz tanatose, né? Se algum dia você se deparar na floresta com uma onça, façam tanatose, se finge de morto, que se correr é pior. Tá? Então, assim, isso aqui dá certo para alguns predadores, porque tem predador que não come bicho morto. Tá? O bicho está de ventre para cima, tipicamente numa posição de que morreu. Não é uma posição de submissão isso aqui. E se fosse, um bicho de outra espécie não saberia distinguir, né? Esse tipo de comportamento como submissão, só bichos da mesma espécie para entender, né? Mas se o bicho está morto ou não, qualquer predador tem como saber, tá? Então isso pode funcionar. Tem lagartos, fazem tanatose, anfíbios, cobras, né? Vou ver se tem outros exemplos aqui. Tem uma espécime de cobra que ela finge uma hemorragia, professor. Não lembro qual é o nome, mas é muito interessante. O olho dela muda de cor, fica na cor vermelha. Né? Eu já vi isso para um lagarto. Já vi na internet, né? Nunca presenciei, não. Então, tem vários exemplos de... Olha, eu já me deparei, gente, eu não sei ao certo se era tanatose, mas eu já me deparei coletando ave, fazendo aula prática, né? E aí a gente usa esse tipo de rede bem aqui, ó. É a mesma rede que usa para capturar morcego, rede neblina, tá? Então a gente arma a rede, ó, bota uma vara de um lado, uma vara do outro, estica, bota várias redes conectadas, ela forma um bolsão, o bicho voa e cai. Aí ele cai de um lado ou do outro, seja a ave ou o morcego, e aí a gente tenta tirar o bicho da rede. Só que às vezes demora para tirar, quando o bicho se enrola demais e tal. Então já aconteceu comigo de eu pegar a ave e tá manipula. Poxa, esse bicho morreu na minha mão, ó. Não aguentou. Tem bicho que morre. Isso acontece. Tem bicho que morre até de ataque do coração. Né? Principalmente beija-flor. Agora, aí aconteceu de eu olhar assim, na hora que eu abri, foi só abrir a mão, né? O bicho, já aconteceu também de eu abrir o bichinho, ficar com a patinha para cima, não demorar 3, 5 segundos ele voar, sumir da minha mão, né? Então, tanatose é um comportamento que não é restrito a um determinado grupo taxonômico, tá? Ocorre em vários grupos, tá? Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês agora um documentário, tá? E ele dá um resumão
com muita coisa ilustrativa e algumas outras informações complementares sobre o que a gente falou aqui, tá certo? E vocês podem usar o período da aula agora para isso, ou podem assistir depois, tá? A nossa próxima aula de anfíbio é dia 27 e depois o dia 3, tá certo? No dia 27, eu vou disponibilizar um artigo para vocês, onde vocês vão fazer leitura e vocês vão responder algumas coisas, tá? Depois eu digo se vale nota, se é para entregar, o que não é. Porque, assim, eu, da minha filosofia, eu sou um pouco contra essa coisa de tudo que a gente passar para o aluno, a gente tem que cobrar nota. Tá? Eu acho que vai muito da consciência de cada um, e que está todo mundo aí para aprender, e que não é obrigação, né? Faz parte do aprendizado de vocês. Mas aí eu ponho no sistema lá e defino. Então, no dia 27, tá? A gente não vai ter encontro presencial, tá? Como a gente não teve recesso entre Natal e Ano Novo, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês, e aí vocês podem fazer dia 27, podem não fazer. É uma leitura para a gente também não perder a aula e que faz parte da minha metodologia também, tá? Talvez eu disponibilize até 2 artigos. E aí a gente retorna no dia 3. Aí no dia 3 eu vou falar um pouco sobre salamandra, né? Falar um pouco sobre gimnofiona. E aí, na outra semana, a gente aplica a prova, tá certo? Ó, qualquer dúvida sobre esse assunto que a gente deu hoje na aula, caso venha aparecer durante a semana, anotem e tragam no dia 3 para a gente tirar, tá certo? Leiam. Professor, então, no caso, a gente não vai ter aula dia 27, somente a leitura dos artigos e aula, na verdade, só dia 3. É o que a gente chama de aula assíncrona, né? A aula síncrona é esse tipo aqui. Na aula síncrona eu não estou presente. É alguma atividade, alguma... Por exemplo, se eu deixar um vídeo gravado também é uma aula síncrona, né? Mas eu não vou deixar gravado não. A gente vai ter essa atividade também para vocês, porque a leitura também vai dar um pouquinho de trabalho, tá? A leitura tem que... A gente não lê só uma vez, tem que ler 2, 3, 4 vezes para poder ir aprendendo cada vez mais, tá? Sobre o assunto. E durante essas 2 semanas, leiam esse assunto de anfíbio, tá? Para tirar dúvida no dia 3, que seria nosso último encontro, né? E aí a gente passa a ter só as etapas de prova. A prova de anfíbio vai cair também aquela parte sobre a origem dos tetrápodes, tá certo? Inclusive, a gente comentou em aula passada e tem um texto, um artigo sobre isso, bem legal, tá? Vocês já leram. Aí dei uma lida novamente, tá bom? Alguma dúvida, moçadinha? Tudo ok? Olha, sugestão. Vocês, hoje em dia, têm um artifício que na minha época não tinha, né? Na minha época só tinha livro. Só livro, artigo. Só que agora vocês têm a possibilidade de estar lendo sobre uma coisa e ver, por exemplo, o comportamento em ação, né? Que é mais ou menos o que a gente tem feito aqui na aula. Eu estou falando de desova, aí você pode procurar no Google diferentes tipos de desova, o comportamento de vocalização, como os mamíferos se relacionam. Enfim, você tem como encontrar no livro, às vezes vê uma fotozinha pequena, aí você faz a busca no Google ou no YouTube, consegue ver uma diversidade gigantesca daquilo, e em ação também, quando você vai ver um vídeo, tá? Um microvídeo. Então aproveite essas ferramentas, porque o aprendizado de vocês vai ficar bem melhor, né? Olha, se eu pudesse ter isso na minha época, e aí na época que outras gerações de biólogos estiverem se formando, eles vão ter outras coisas que vocês vão dizer a mesma coisa. Ou na minha época se tivesse, algumas outras coisas bem interessantes que ainda não descobri, né? Tá bom? Então eu vou finalizando aqui a gravação e eu vou liberando vocês. Vou já botar o link. Aproveitem o final da aula, já comecem a assistir. Acho que só dá 50 minutos, tá? Professor,
Eu queria falar com o senhor rapidinho sobre a minha situação das faltas. Não sei se você se recorda do e-mail que eu mandei. Eu não estou recordando, não. Ah, mas